Olá, como vai? Nós estamos aqui novamente para falarmos da doutrina espírita. Essa doutrina de luz, doutrina de amor, doutrina da verdade. Tivemos a liberdade de falarmos nesse momento da criação, da chamada criação universal, da gênese do princípio espiritual. No livro dos Espíritos, na questão 79, foi perguntado aos espíritos, visto que existem dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Responderam os espíritos, evidentemente que sim. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos constituem a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação, que para nós são desconhecidos. Com isso, os espíritos disseram que Deus criou o princípio espiritual que nós somos e o princípio material de que nós detemos para as nossas manifestações. No entanto, Ele criou leis, chamadas leis físicas, leis químicas, para reger o comportamento intrínseco desses dois grandes princípios do universo, o princípio espiritual e o princípio material. Essas duas grandes leis físicas e químicas estão assentadas sobre o princípio da lei de causa e efeito, quando diz que todo efeito se remonta a uma causa, e toda causa tem um efeito. Estas leis, das quais Deus criou para reger o comportamento desses dois princípios, são chamadas leis naturais. Elas existem em todos os planos do universo, seja no aspecto físico, seja no aspecto invisível. Essas leis são fundamentais para reger a transformação do princípio espiritual que nós somos e o princípio material de que nós detemos. Com isso, nós precisamos falar para todos vocês que a gênese da qual os Espíritos nos falam no livro de Allan Kardec, vamos encontrar na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, em Gênesis 1, 3, quando Moisés fala da criação, a criação universal, quando ele se refere, faça-se a luz, e a luz foi feita. Esse período é o chamado por ele, o primeiro dia da criação, quando ele diz que Deus criou o céu e a terra, e em seguida a luz. Segundo a ciência, segundo a doutrina espírita, é chamado período astronômico, que é justamente o período da aglomeração da matéria cósmica universal, que deu origem pela condensação da matéria em forma de quê? De nebulosas, em forma de galáxias, em forma de sóis, de estrelas, de planetas e de todos os astros que existem no universo. Esse primeiro dia, da qual se refere Moisés, Deus então criou esse universo chamado o céu, a terra e a luz. A ciência chamou esse período do chamado Big Bang, que é a grande explosão que deu origem à formação de todo o universo. Esse universo que nós conhecemos, esse universo que nós ainda não conhecemos. Hoje, essa grande explosão ainda continua existindo de forma lenta e progressiva, porque o Big Bang, ele deu início à condensação de toda a matéria no espaço sideral. Essa matéria hoje está expandindo em todas as direções, formando a todo instante novas galáxias, novos astros, novos sóis, novos planetas. Podemos observar que no universo nós temos milhares, milhões de galáxias, de nebulosas. Nebulosas essas, aonde a vida, aonde o espírito, esse princípio inteligente do universo, ele ensaia para a vida, ele evolui, ele cresce intelecto-moralmente, e ele volta para as mãos de Deus na forma consciente do seu estado. Nós somos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, com a tendência para o crescimento espiritual. Com isso, é necessário muitas moradas. Como já dizia Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, ele já vou teria dito.
Com isto, essas imensas galáxias são essas moradas, das quais o espírito ele evolui progressivamente pelo progresso intelecto moral que ele realiza. Digamos, esse primeiro dia da criação da qual Moisés se refere, esse Big Bang, essa grande explosão em que toda essa matéria em estado sutil começa a condensar em vários pontos diferentes do universo, formando essas miríades de constelações, de galáxias, dessas aglomerações chamadas Via Lácteas, como a nossa. Um dado momento dessa grande explosão, houve uma pequena explosão localizada no espaço, formando assim o nosso sistema solar, a partir de quê? Da condensação dessa matéria disseminada no espaço sideral. Ela concentrou no início em um dado ponto, formando-se assim uma forma discoide, quer dizer, uma grande forma espiraloide. E ali, devido às forças centrípetas e centrífugas, essa matéria foi condensando e formando os planetas, que hoje nós conhecemos, os nossos 9 planetas existentes em nosso sistema solar. O Sol, como sendo ainda o astro-rei, o astro central, ele permanece com todo o seu processo de fusão nuclear, disseminando energia e matéria por todo o espaço circundante a ele mesmo, o sistema solar. Nós temos aqui um dos planetas mais próximos do Sol, o planeta Mercúrio. Nós temos o planeta Vênus, um planeta muito parecido com a Terra. Inclusive, ele tem as suas fases, conforme as fases da nossa Lua, nosso satélite. Temos aqui o nosso querido planeta Terra, na qual estamos agora sobre viajando numa velocidade vertiginosa na direção da constelação de Hércules. Nós temos aqui o nosso satélite, a Lua, esse nosso grande astro que ilumina as nossas noites escuras. Temos o planeta Marte, um planeta que guarda uma relação muito próxima com a Terra, um planeta que hoje é explorado pelos homens através de sondas espaciais. Temos aqui o planeta Júpiter, um dos maiores planetas que nós temos em nosso sistema solar. Com isso, nós temos aqui o nosso planeta Saturno, com seus anéis maravilhosos, esse planeta Urano, o planeta Netuno e o planeta Plutão, que é um dos menores dos planetas de nosso sistema solar. Para além de tudo isso, vamos falar da nossa Terra, no seu período criptozoico, há 4 bilhões e meio de anos, o chamado período exoico. Vamos falar, a partir desse momento, do segundo dia da criação. Moisés fala que Deus criou o firmamento, separou as águas que estão em cima do firmamento e embaixo. Quer dizer, esse período chamado período primário, que é o período do endurecimento da superfície do planeta Terra, pelo resfriamento, da formação das camadas graníticas, da atmosfera espessa, ardente e impenetrável ainda aos raios solares. Com isso, a precipitação gradual da água. A superfície era muito árida, muito efervescente, havia-se muitos vulcões, muitos terremotos, dobramentos de terreno. Era impossível a vida orgânica na sua superfície. Com o tempo, houve esse resfriamento da superfície, e o planeta foi solidificando a sua crosta, e foi dando condições de dissipar a sua atmosfera. Aquela atmosfera espessa, ela foi cada vez mais ficando translúcida, e a luz do Sol começa a atravessar essa atmosfera espessa, atingindo a superfície da Terra. Entramos aqui agora para o terceiro dia da criação, segundo Moisés, quando as águas que estão debaixo do firmamento se reúnem um dado ponto, aparece o elemento árido, a terra, os mares e as plantas. Segundo a ciência, é o chamado período de transição, aonde as águas cobrem toda a superfície, formando os mares, e esses, os primeiros depósitos de sedimentos formados por essas águas. Vem o calor úmido, as chuvas torrenciais, o sol já apresenta
na linha do horizonte e passa pela eclíptica da Terra, o Sol já manifesta com seus raios fulgurantes na superfície. E começa a aparecer os primeiros seres viventes no fundo dos pequenos mares. Por quê? Esses seres dos quais nós estamos falando, eles vão surgir depois que essa luz do Sol realmente consegue atravessar a superfície e atingir as profundezas dos grandes mares. Aí se inicia a vida, porque o princípio espiritual, detendo o princípio material, vai surgir, além das leis físicas, das leis químicas, vai surgir uma nova modalidade de lei, a chamada as leis biológicas, que é as leis que vai reger a vida, que é justamente a vida orgânica, a vida animada, em que o princípio inteligente, ele anima a matéria, e através do princípio vital, ele dá vida a essa matéria, e vai surgir essa grande lei, as leis biológicas. No fundo desses grandes mares, vai acontecer a formação daquela matéria, os chamados tijolos da vida orgânica, ou chamadas proteínas, que são oriundas de reações químico-elétricas formadas na atmosfera do planeta. Uma atmosfera muito espessa, muito grosseira ainda, onde havia presença de grande quantidade de hidrogênio, de CO2, de gás metano, de vapor de água, enfim, das faíscas elétricas, os chamados relâmpagos, que fazem esses elementos reagirem entre si e são carregados pela própria chuva torrencial para o fundo desses grandes mares. Aqui um pequeno ensaio demonstra que a Terra é como se fosse um enorme balão, aonde a sua atmosfera e embaixo as águas separadas da atmosfera começa a se formar os chamados, o protótipo da vida, ou os aminoácidos. Esses aminoácidos formarão mais tarde o chamado ADN, o ácido desoxirribonucleico, que é justamente os pródromos da vida. Aparecem os chamados conservados, que são essas pequenas substâncias que apresentam um comportamento diferenciado da matéria bruta. E aí vai aparecer a formação das primeiras células orgânicas, células vegetais, que vai dar origem aos seres. Mas é preciso que o princípio vital exista. E o princípio vital é um produto da ação do princípio espiritual sobre o princípio material. O princípio vital é o princípio da vida. Ele anima a vida. Ele anima a matéria bruta. Dá à matéria bruta vida. E o princípio espiritual governa e dirige essa matéria bruta. Com isso, vai surgir a chamada era criptozoica, há 650 milhões de anos atrás, o período arqueozoico, onde aparecem os primeiros seres vivos no fundo dos grandes mares. As chamadas medusas, as esponjas tubulares, os trilobites. Esse é o período da era paleozoica, ou 550 milhões de anos atrás, quando aparecem essas espécies. O tempo passou, no período paleozoico, o período ordoviciano, vêm surgir novas espécies. E essas espécies dão origem a cada vez a outras espécies. No período paleozoico, ainda, ou período siluriano, vem há 450 milhões de anos atrás. Vai surgir os corais, vai surgir essas espécies muito primitivas. A vida no mar era abundante. Com isso, Moisés volta a se referir em Gênesis. O sol, a lua e as estrelas vão surgir no quarto dia. E esse quarto dia, segundo o período secundário, segundo a ciência, a doutrina espírita, a superfície da terra pouco acidentada, as águas pouco pauladosas, temperatura menos árida, menos ardente, atmosfera menos brumosa, mais depurada, começa a aparecer no fundo dos mares a formação dos calcários, e aí as novas espécies vão surgindo com a transmutação dessa matéria e também digamos assim, a evolução das espécies. Ainda no período paleozoico,
o chamado período devoniano, vai surgir o quê? Aqueles seres gigantescos no fundo dos oceanos. Esses seres, com certeza, os chamados anfíbios, eles tinham nadadeiras, quer dizer, aquelas patas que utilizavam para nadar dentro da água. Com o passar dos tempos, estas nadadeiras transformaram-se em verdadeiras patas, em pernas, em pés. E esses seres, no período paleozoico, ou período carbonífero, eles saem da água e vai para a superfície. Porque a superfície, nesse dado momento, já estava, naquele período carbonífero, já estava cheio de árvores, da vegetação muito gigantesca. E já havia o oxigênio liberado pelas algas marinhas e pelas plantas. Aí começa a surgir na superfície da vida, a vida orgânica, a vida dos vegetais. E aí Moisés volta a falar do 5º dia da criação, quando os peixes e os pássaros surgem. A ciência, segundo a doutrina espírita, é o período terciário, é os chamados grandes surgimentos da crosta sólida, dobramento de terreno, a formação dos continentes, a retratação das águas para os lugares mais baixos, formação dos mares e a atmosfera já bastante depurada. Vai surgir, nesse período permiano, da era mesozoica, há 200 milhões de atrás, os meros seres gigantescos, esses chamados dinossauros. Esse período é o chamado período Triássico. Em seguida, o período Jurássico, há 150 milhões de anos atrás. Esses seres desenvolvem, eles crescem, e o período Cretáceo, que é o chamado 100 milhões de anos atrás, esses seres começam a transformar e dar origem à formação dos chamados mamíferos, que são aqueles seres do sangue quente. E aí a superfície da Terra está cheia de vida. A vida nos ares, a vida na terra, a vida por toda parte. Moisés volta a falar do 6º dia, quando ele fala que Deus criou os animais terrestres e o homem. Segundo a ciência, é o chamado período quaternário, o pós-diluviano. Os terrenos de aluvião, a formação dos vegetais e animais atuais e o homem. Surge aí o animal racional há 100 milhões de anos atrás. No período terciário e quaternário, aparece o animal racional. Neste interim, Moisés volta a falar em Gênesis 1, 26, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Criado à sua imagem, porque Deus é criador, e nós, os homens, somos co-criadores em plano menor. Semelhante, porque Deus, de certa forma, Ele é perfeito. E sua obra haveria que ser perfeita. Nós somos seres perfectíveis. Esta é a semelhança que guardamos com Deus, co-criadores e perfectíveis. Como Deus é perfeito, nós estamos desenvolvendo essa perfectibilidade ao caminho de nossa evolução espiritual. Aí, Jesus, um dado momento, ele afirma toda a humanidade: sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele está afirmando que nós somos seres perfeitos, que trazemos a perfeição em cada um de nós, para ser desenvolvido por nós mesmos. Deus deu ao homem a supremacia sobre todos os animais, sobre todas as espécies na terra, sobre tudo. O homem vai, então, em busca da sua civilização. Quando as espécies mais primitivas dos macacoides descem da árvore e começa a grande caminhada da humanidade. Foi esse período piticântropo, nessa era cenozoica, há 100 milhões de anos atrás, no período quaternário, que o homem começa a sua grande corrida através do seu progresso intelecto-moral. O homem começa a evoluir moralmente. E essas espécies, cada vez mais desenvolvendo,
para uma espécie mais aperfeiçoada, do homem de Neandertal, busca a sua socialização, busca a força no semelhante para abater as espécies ferozes, os animais. O homem, como o maior predador, passa a ser a própria caça. Com isso, o homem começa a desenvolver as suas tribos, a formação das pequenas aglomerações, a formação dos primeiros seres grupais, quer dizer, as primeiras famílias. Com isso, ele desenvolve as ferramentas, desenvolve-se as armas, os seus utensílios, e o homem começa a se organizar em pequenas aglomerações, a chamada família, que é a primeira e a mais antiga instituição na face da terra. O homem evolui para o homem de Cro-Magnon, e é isto, ele desenvolve a indústria, o grande progresso da humanidade. Esta é a grande escalada da humanidade, desde as espécies mais primitivas, o Dryopithecus, o Ramapithecus, o Australopithecus, nós chegamos à modernidade, o homem moderno, o homem sapiens modernos. Este é a grande corrida que nós fizemos ao longo de uma trajetória. Estamos até hoje nessa grande corrida, nesse grande aperfeiçoamento desta condição espiritual de que nós somos dotados, a caminho de Deus. Temos duas naturezas, uma espiritual e uma animal. Pela alma nós participamos da natureza dos espíritos, dotados de instinto, de razão, vontade própria, pensamento, livre-arbítrio e senso moral. O homem traz também a natureza animal, porque pela natureza animal ele participa também dos animais. E na escala zoológica, o homem ocupa o primeiro lugar na escala zoológica dos animais. Com isso, o homem traz uma natureza animal e uma natureza espiritual. No entanto, Deus criou as leis físico-químicas e biológicas, e além disto, as leis morais para reger o comportamento do espírito. Porque quando o princípio inteligente ele adentra a humanidade, ele torna-se espírito. E para ele, novas leis, Deus o criou, as leis morais, para reger a sua evolução. Dentro da lei de causa e efeito, esse princípio inteligente na forma de espírito, ele tem instinto, ele tem a vontade, ele tem o pensamento contínuo, ele tem a razão, mas ele tem o livre-arbítrio e o senso moral. São os atributos que Deus deu a todos nós, formando assim essas variadas raças na superfície do planeta Terra. Com isso, a grande escalada da humanidade, saindo lá do homem tribal ao homem moderno, ao homem que é a síntese de todas as coisas do universo. É essa essência do Criador, porque Deus manifesta aos homens através dos próprios homens. Com isso, formou-se as famílias, formou a família nuclear, formou-se grande a humanidade, formou-se essa humanidade que está a caminho de Deus, a caminho da perfeição, a caminho da felicidade. Formou-se essas grandes metrópoles. Deus permitiu que o homem, na condição de co-criadores, mudasse o relevo do planeta Terra. E nós estamos aqui para mudar. E essa foi a nossa grande trajetória, saindo lá da condensação da matéria, chegando à modernidade, o homem moderno. Com isso, queremos dizer a todos vocês, amigos que nos ouvem, que o objetivo do progresso é a evolução espiritual, o desenvolvimento dessa potencialidade que Deus deu a cada um de nós a caminho de voltar às suas mãos de forma consciente. Mas sendo o objetivo da evolução a perfeição que ora trazemos dentro de nós, a perfeição de Deus. Deus Criador, a sua obra há que ser perfeita, e nós somos perfectíveis. Mas a finalidade da evolução é a felicidade. A felicidade, na verdade, não está na terra, mas começa na própria terra. Lembremos nós, a afirmação de Jesus: sede, pois, vós outros, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Nos concita Jesus a voltarmos para dentro de nós
e resgatado através da religião, que vem do latim religare, esta ligação com o Criador, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, na condição de co-criador e perfectíveis que somos, a caminho da evolução espiritual. Obrigado a vocês, que cada um de nós faça da sua parte para o crescimento espiritual, o crescimento da qual Deus nos permitiu para evoluirmos até Ele de forma consciente. Obrigado, fiquem com Deus, até breve.